Você pode ir longe com um sorriso. E você pode ir mais longe com um sorriso e uma arma. Vocês sabem quem é Al Capone? Ou certo seria tipo, vocês sabem quem foi Al Capone? Não sei, mas enfim, vocês sabem quem é esse gordinho simpático? Pois é, esse é o Al Capone. Quando a gente fala sobre a máfia, ele é o cara que vem na cabeça. Mas antes da gente realmente começar a falar do Alphonse Gabriel Capone, sim, esse era o nome dele, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que eu soltar um vídeo novo. E agora, bora voltar um pouquinho no tempo. Alphonse, na moral, não vou conseguir chamar ele assim não. Al Capone nasceu no dia 17 de janeiro de 1899. E ele era o quarto filho de uma família bem grande, clã, muito grande mesmo, tipo, ele tinha 8 irmãos. Era o nível de não ter TV em casa, tá ligado? Seus pais, os dois, eram imigrantes da Itália. Os dois eram de uma pequena vila ali de Angri. E eram pessoas comuns, normais mesmo, sabe? Aquelas pessoas que trabalham pra conseguir ter dinheiro. Pois é, eles eram assim. Seu pai se chamava Gabriel Capone e ele era barbeiro. Sua mãe se chamava Teresina Raiora e era costureira. Olha que engraçado, minha avó era a Terezinha. Será que tem alguma... Não, né? Acho que não. Continuando. Quando Al Capone era criança, ele era um ótimo aluno, sério, tipo, ele era muito bom na escola. Sem comparação, ele era realmente muito bom. A única coisa que ele tinha dificuldade era em obedecer às regras da escola católica que ele estudava. Tanto que quando ele tinha 14 anos, ele acabou sendo expulso depois de dar um socão bem dado na boca da professora. Tá ligado aquele socão que você dá servido mesmo? Então, ele deu um desse na professora dele. Tá, mas tem uma observação, tá? De acordo com uma sobrinha neta do Al Capone, eu vou falar exatamente as palavras dela pra não passar a informação errada. Os livros de história dizem que Al Capone deixou a escola no 6º ano, mas isso não aconteceu com ele. Aconteceu com meu avô, Ralph, que é o irmão mais velho de Al Capone. Al Capone terminou o colegial, ele teve uma boa educação. Se levarmos em consideração todo o império que construiu, o sucesso que obteve e a quantidade de emprego que deu para tantas pessoas, uma pessoa que não fosse esperta não poderia fazer algo assim. Mas de qualquer modo, foi a partir daí que começou a vida de gangue dele. Depois que ele saiu da escola, ele teve vários trabalhos. Tá bom, teve bico, um monte de bico, ele teve vários bicos. E aprendeu várias coisas nesses bicos, tá? Ele foi balconista em uma loja de doces, ele também foi operário em uma fábrica de munição e equipamentos militares. Em seguida ele foi trabalhar em uma pista de boliche e depois em uma editora. Nada a ver com o que ele resolveu fazer pra vida dele. Porém, ele também fez parte dessas gangues locais, tá ligado? Essas ganguezinhas que nascem nos bairros. Pois é, ele fez parte de duas. A South Brooklyn Rippers e também do Junior Sport Thieves. Gangue que quebrava os lugares e roubava as pessoas. Nada muito grande. Mesma coisa que essas pessoas que vai pra manifestação contra político faz quebrando Bradesco e loja de comerciante inocente. E essas duas gangues pertenciam ao bairro Brooklyn, que foi aonde Al Capone cresceu. Bairro esse que vai apresentar duas pessoas muito importantes pro Al Capone. Primeiro, a Mary, que vai se tornar sua futura esposa. E também um cara chamado Johnny Torrio, que lá na frente iria se tornar o mentor de Al Capone no mundo do crime. No mundo da máfia, seria mais exato. Mas bom, voltando pra parte da gangue. Ele fez parte dessas gangues até bater o Ted e ele realmente querer virar um criminoso de verdade. Com 16 anos, ele colocou os olhos pela primeira vez na grande Five Points, que ficava em Manhattan. De início ele serviu um cara chamado Francesco Loelli. Ele era parceiro de Torrio. O Torrio que eu falei pra você que era importante pra caramba, que iria virar mentor do Al Capone mais pra frente. Então, esse cara era parceiro do Torrio. E Al Capone, com 16 anos, começou a trabalhar como bartender e segurança de um bar chamado Harvard Inn, que funcionava logicamente como fachada da gangue. E foi lá que ele ganhou o seu apelido tão famoso, Scarface. Apelido esse que não tem nada a ver com o filme, beleza? Vamos lá, pra quem não sabe, Scarface é tipo rosto com cicatriz, cicatriz no rosto, algo desse tipo. Mas como que ela foi para lá? Bom, uma noite no bar ele tava fazendo uns comentários sobre uma mulher. Porém era aqueles comentários realmente zoados, sabe? Que deixa as minas puta da vida e que deixa as pessoas que estão acompanhando essas minas mais putos ainda.
Pois é, era tipo esses comentários. Só que pro azar dele, aquela mulher era irmã de um cara chamado Frank Galuccio. Ele era um mafioso italiano e ele estava a poucos metros da cena. Em pouco tempo, o Galuccio já estava avançando para cima de Al Capone e tinha uma faquinha na mão dele que foi parar no rosto do Al Capone. Umas 3 vezes assim, seguidas, saca? Os cortes no rosto dele foi tão grande que ele precisou de mais de 40 pontos, mano, 40 pontos no rosto para fechar aquele corte. E a partir desse dia ele começou a ser chamado de Scarface. Bom, no fim, na verdade, o Al Capone nunca chegou a buscar uma vingança sobre essa cicatriz, que ele tinha muita vergonha, pra falar a real. Na verdade, ele teve que pedir desculpas pessoalmente por ter falado da irmã do cara. Galuccio, ele tinha muitos amigos importantes e ele era envolvido com a máfia siciliana. E foi aí que Al Capone aprendeu que no momento tinha gente que ele não poderia brincar. E ele tinha uma marca no rosto a partir de agora para não deixar ele esquecer disso. Porém, não teve ressentimentos, tá? Tanto que mais pra frente, quando Al Capone tava lá no seu auge, Galuccio virou meio que um segurança particular do Al Capone. Mas como eu falei, essa cicatriz sempre deixou ele com um pouco de vergonha. Tanto que nas fotos, se você reparar, ele tá sempre mostrando o seu lado direito, nunca o esquerdo. Porque ele tinha vergonha da cicatriz, e ele pedia para não aparecer que era um ferimento de guerra. E no dia 30 de dezembro de 1918, Al Capone casou com a sua mulher. Aquela que citei lá no início do vídeo, tá ligado? Então, eles se casaram. Ah, e um mês antes, ela tinha acabado de dar à luz ao seu filho, Albert Francis Capone, o que mais pra frente ia ficar conhecido como Sonny. E nessa época Al Capone tinha apenas 19 anos. Bom, ali em meio de 1919, mais ou menos essa data, Al Capone se mudou para Chicago com sua mulher e o seu filho. Bom, nessa época o Torrio, lembra que eu falei dele lá no começo do vídeo, que ia ser o mentor do Al Capone no mundo da máfia? Pois é, nessa época ele já estava começando a se envolver com máfia realmente. Ele já estava começando a se envolver com jogos, prostituição e bebida e esses bagulho que ele fazia. Mas vamos com calma para vocês entenderem a linha da história. Esse convite para ir para Chicago veio de um outro cara. Um cara chamado James Colossino. Ele meio que chamou o Torrio para ir para Chicago e o Torrio trouxe com ele Al Capone. Esse James Colossino era chamado de Big Jim. E, mano, ele era um cara foda de Chicago. Ele tinha várias empresas, vários locais assim, tudo ilegal. Porém, ele realmente conseguia fazer muito dinheiro na cidade com o que ele tinha. Mas enfim, eles foram para Chicago, começaram a trabalhar com bordéis, jogos, apostas ilegais, essas coisas tudo. Até que chegou os anos 20, 1920 para ser mais exato. E com isso veio também a Lei Seca. Essa lei ia mudar tudo e ia fazer os mafiosos virarem realmente os mafiosos que a gente conhece hoje. A Lei Seca basicamente proibiu o transporte, fabricação e venda de qualquer tipo de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Com isso, tanto o Torrio quanto Al Capone viram ali uma forma de lucrar muito em cima daquela lei. Porque vamos lá, eles já trabalhavam com cassinos, jogos e bebidas, prostituição. A clientela deles já iam para aqueles locais buscando ficar bêbado e pegar mulher. Então eles pensaram, já que não pode vender mais bebida, vamos continuar vendendo e cobrar mais caro, porque é mais difícil de conseguir. Porém, um cara não gostou da ideia. Big Jim não gostou disso, e ele era o chefão dali. Ele falou que continuar mexendo com bebida ia chamar muita atenção das autoridades. E coincidentemente, no dia seguinte ele apareceu todo furado. Quem furou, não se sabe. Tem quem diga que foi Al Capone. Claro, a mando de Torrio. Porque depois disso, o Torrio virou chefe e trouxe Al Capone para ser o seu vice. E assim foi indo. Al Capone virou vice e ele meio que virou um agente de apostas. Dá pra entender o que ele era, né? Pelo menos ele foi isso até 1925. Tem gente que fala que foi um assassino de aluguel, tem gente que fala que foi um chefe de uma gangue rival, porém aconteceu o seguinte: Torrio quase foi morto. Ele foi pego numa emboscada onde ele levou alguns tiros. E depois disso ele ficou meio abalado, tá ligado? Ele resolveu que tava na hora de descansar. Ele já tinha dinheiro pra passar a sua vida suave, então ele decidiu simplesmente pegar todo o seu dinheiro e voltar pra Itália. Só que dessa vez, rico. E com isso, quem que virou chefe da bagaça toda? Exatamente, Al Capone. Então vamos lá, Scarface não era nada discreto. Ele gostava de ter seus luxos e sua vida ali rodeado de coisa boa. E agora era tudo dele. A gangue, a família, ou o que você quiser chamar ali. Eles se chamavam de Chicago Outfits. Eles deram esse nome para realmente fazer aquilo virar uma empresa. E com 26 anos, Al Capone virou dono da principal gangue de Chicago.
Bom, com isso Al Capone começou a meio que extorquir empresários da cidade, tudo em troca de proteção. Era bem simples. Al Capone chegava e oferecia proteção para aquele estabelecimento, aquela loja, aquele bar. Em troca, ele não precisaria se preocupar com furtos nem vandalismo e conseguiria, se fosse um bar ou uma loja que pudesse vender bebida, conseguiria vender bebida alcoólica ali dentro. Em troca, Al Capone viraria sócio daquela empresa. Sim, sócio, ele viraria sócio no papel daquela empresa. E com isso Al Capone realmente conseguia ser visto como um empresário, um homem de negócios. Ele tinha vários negócios espalhados na cidade. E com isso ele conseguiria lavar também o dinheiro que ele conseguia através de jogos, prostitutas, bebida, tudo que era ilegal. Para ajudar ele e deixar ainda mais fácil essa vida de crime, Al Capone fazia amizades com gente importante, dentro da polícia e outros locais de lei. Junto com isso também veio a propina, que ele pagava para todo mundo que tinha na cidade. Todo mundo que tinha que receber propina, recebia. E não se engane, ele realmente fazia muito dinheiro. Ele conseguiria pagar propina para cada pessoa daquela cidade se ele quisesse. Só para vocês terem uma ideia, a Chicago Outfits movimentava cerca de 900 milhões de dólares por ano. Se a gente for converter e colocar isso no papel em reais hoje, o valor seria de 4 bilhões 652 milhões 832.600 reais por ano, clã. Bom, Al Capone era um bandido. Todo mundo sabia que ele era um bandido. Porém, ele era aceito pelos olhos do público porque ele fazia um trabalho muito bem feito, igual o Pablo Escobar fazia. Eu tenho até um vídeo sobre ele aí no canal, se vocês quiserem assistir, eu já fiz um vídeo sobre o Pablito. Terminar esse aqui você vai lá ver, que fica da hora. Mas só pra vocês entenderem por que eu comparei ele com o Pablo Escobar, Al Capone fazia igual, né? Acho que na verdade o Pablo Escobar pode até ter se baseado no Al Capone, porque ele fazia meio que a mesma coisa. Ele dava coisa pra comunidade. Ele era um bandido? Ele era um bandido. Porém, ele ajudava o povo. Por exemplo, ele abriu uma cozinha pública e vários abrigos para pessoas que precisavam. E deu diversas quantias em doações locais ali. Quando ele ia em algum evento público, igual tipo partida de futebol, essas coisas, as pessoas aplaudiam ele de pé. E alguns jogadores famosos até iam até ele para ser cumprimentados. Al Capone era uma celebridade e usou esse poder para meio que se solidificar ali naquela cidade. Ele era o dono de Chicago. Nessa época, a maioria das gangues que trabalhavam com bebidas traziam rum do Caribe. Porém, Al Capone não. Al Capone preferia trazer suas bebidas do Canadá. Bom, sua forma de trabalhar era bem simples. Ele chegava nos comerciantes e ofereciam que eles vendessem ali aquela bebida na loja deles. Cheio de sorriso, aperto de mão e tudo mais. Se o comerciante aceitasse, bem. Se não aceitasse, na mesma noite, os seus capangas iam lá bombardear tudo. Que é isso? Durante uma década, centenas de comerciantes, pessoas inocentes, acabaram morrendo nesses crimes. Porém, como eu falei, as pessoas fechavam os olhos e só olhavam para o que o Al Capone fazia de bom. Eles sabiam que ele fazia de mal, mas preferiam focar nas coisas boas. Mais pra frente isso vai acabar mudando. E vai mudar com um marco que todo mundo conhece. Pelo menos se você conhece um pouco de Al Capone, você já ouviu falar desse marco. Como eu tô falando durante esse vídeo inteiro, Al Capone mexia com prostituição, jogos ilegais e tudo mais. Porém, o maior lucro dele vinha das bebidas, porque naquela época era ilegal vender. E por ser um negócio muito rentável, as gangues rivais começaram a entrar nesse negócio, o que começou a atrapalhar o trabalho de Al Capone. Um dos principais inimigos de Al Capone era um cara chamado George Moran, ou então conhecido como Bugs mesmo. Esse cara já tinha até tentado matar o Al Capone e o Torrio em umas ocasiões. E em fevereiro de 1929, esse cara ia aprender uma lição. Uma lição que o Al Capone aprendeu lá atrás e tinha uma marca no rosto pra lembrar ele. Tem gente que é melhor você não brincar. Al Capone e um outro cara chamado Jack McGurn, seu braço direito na época, prepararam uma emboscada e mataram 7 caras da gangue do Bugs. Esse assassinato dessas 7 pessoas aconteceu a sangue frio e logo no Valentine's Day, que é meio que o dia dos namorados. Bom, nesse crime Al Capone pediu para seus capangas alugar um apartamento em um prédio que ficava na frente do QG dessa gangue rival. Na manhã do dia 14 de fevereiro de 1929, os vigias de Al Capone deram um sinal para que outros funcionários ali, outras pessoas da gangue do Al Capone, que estavam meio que disfarçados de policiais, invadissem o quartel-general dessa gangue rival. Os 7 policiais disfarçados meio que alinharam 7 pessoas na parede do galpão, falaram que estavam invadindo ali e fazendo uma operação que era realmente
Eles tinham permissão de estar fazendo aquilo. E os caras só obedeceram, né? E ficaram alinhados na parede. E aí, Bugs e os seus 6 homens que estavam ali foram metralhados, sem dó. Depois que isso aconteceu, fotos das vítimas acabaram vazando para a imprensa da época. E Al Capone foi responsabilizado. Ele foi chamado para depor, porém ele mentiu e falou que estava doente e que não conseguiria sair da casa dele. Ele mentiu porque ele sabia que tinha uma grande chance de ser preso naquele julgamento. Mas a real é, nenhum criminoso fica impune para sempre. Al Capone era um cara complicado. Tem muita gente que gosta dele, que se inspira nele, porém ele fez muita merda na vida. Tem uma história que é muito interessante, que eu queria contar pra vocês, só pra vocês entenderem a crueldade do Al Capone. Bom, tinha um cara chamado Joey Howard. Esse cara era rival do Al Capone, e um dia ele mexeu com um dos contadores do Al Capone. E aí, ele decidiu que tava na hora de mandar uma mensagem. Uma mensagem de, mano, não brinca comigo. Então, em plena luz do dia, Al Capone entrou em um bar lotado, em plena luz do dia. Cumprimentou o rival dele e depois deu 6 tiros na bochecha do cara. 6 tiros. 6 tiros. Pra que tudo isso, cara? Bom, depois que ele viu que o cara tinha morrido, ele simplesmente deixou o seu corpo lá e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. E sim, ele fez isso na frente de um monte de gente, inclusive de policiais. Porém, assim como seus outros crimes, ele nunca foi preso por isso. Mas voltando um pouquinho aqui no vídeo que eu tava falando pra vocês, foi nesse dia de São Valentim que ele meio que perdeu a credibilidade dele com as pessoas, com a mídia, com a galera que morava em Chicago. Quando ele começou a ser culpado pelo crime, as pessoas meio que enxergaram a real situação e viram que ele não era uma boa pessoa. E lembra que ele mentiu pra poder faltar no depoimento lá que ele ia dar, no júri? Pois é, ele sabia que em algum momento ele ia ter que depor. E esse momento chegou. No dia 29 de março de 1929, ele foi depor na frente de um grande júri. E aí, ele foi considerado inocente, porque não tinha provas suficientes para colocar ele na cena do crime. Porém, ele foi preso assim que saiu desse depoimento. Ele foi inocentado lá e foi preso do lado de fora por ter mentido que estava doente para não comparecer ao julgamento. Por causa disso, ele ficaria preso durante 1 ano. E durante esse 1 ano, as investigações da vida dele começaram a aumentar. Tudo por causa de um cara que se chamava Elliot Ness. E esse cara comandava um grupo de agentes do FBI que se chamava Os Intocáveis. 1 ano depois, Al Capone foi solto. E 1 semana depois que ele foi solto, ele foi listado ali como inimigo público número 1. Bom, só pra vocês entenderem, tá? Como eu falei, o Al Capone meio que ficou rico graças ao crime. E por causa disso, ele não tinha propriedades no seu nome, tá bom? E pelo motivo de não ter casa no seu nome, ele foi preso 1 mês depois na Flórida. Porque ele tava lá, mas não tava em nenhum hotel e não tinha casa no seu nome ali na Flórida. Então ele foi preso por vadiagem. Que basicamente é assim, naquela época se você fosse um mendigo, você poderia ser preso. Você não poderia ser um mendigo naquela época. E como ele não tinha casa e não estava hospedado, vadiagem, foi preso. Bom, o governador acabou sendo avisado sobre Al Capone e ele mandou os xerifes expulsarem Al Capone da cidade. Porém, chegando em Chicago, um juiz meio que se inspirou e também mandou prender o Al Capone pelo mesmo motivo, por vadiagem, porque em Chicago ele também não tinha casas no seu nome e não estava hospedado em nenhum hotel. Então ele meio que achou uma brecha ali para poder prender o Al Capone. Tá, vamos lá, clã. Se mudou o enquadramento do nada é porque a bateria da câmera acabou e eu tive que parar, esperar carregar para depois voltar a gravar. Então é isso. Bom, depois disso, o Al Capone também foi chamado aos tribunais por sonegação de impostos, tá? Ele tentou fugir da pena ali de ser incriminado por aquilo, falando que ele conseguiu o dinheiro dele com atividades ilegais. E por causa disso ele não conseguiria, né, pagar os impostos dessa forma. Pra ser sincero, não entendi muito bem essa parte. Porque realmente foi isso que aconteceu. Ele chegou no tribunal e falou que não podia porque ele conseguiu os valores dele com atividades ilegais. É a mesma coisa de você ir na polícia e falar que você foi roubado e que levaram suas drogas, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Mas foi o que aconteceu. Mas aí o juiz lá decidiu que ele estava tentando apelar muito e ele foi condenado e preso por causa disso. Em novembro de 1931, ele foi preso por evasão fiscal, que é literalmente o que eu expliquei, de não pagar alguns impostos lá. E ele foi condenado a 11 anos de prisão em uma prisão federal. E em maio de 1932, com apenas 33 anos, ele acabou sendo preso na penitenciária de Atlanta. Porém, ele já entrou lá bem mal. E aí identificaram que ele estava com crise de abstinência de cocaína. Aí ele foi levado à enfermaria e na enfermaria também diagnosticaram ele com sífilis. Acreditam que ele pegou a doença na época que ele trabalhava com bordéis.
Bom, na cadeia ele não era visto como o grande Al Capone, na verdade ele era visto como uma pessoa bem fraca, e por estar doente era mais fraco ainda. E os presos acreditavam que ele tinha algumas regalias na cadeia, o que é o problema, né? Se você tem regalias que outros presos não têm, rola aquele lance de inveja e tudo mais, e para a própria segurança do Al Capone, ele acabou sendo transferido de penitenciária. Ele acabou indo para a recém-aberta Penitenciária Federal de Alcatraz. Já na prisão de Alcatraz, ele acabou ficando cada vez pior. Conforme o tempo passava e a doença dele ia evoluindo, ele ia ficando basicamente mentalmente instável. No seu último ano de prisão, ele ficava mais tempo na enfermaria do que na sua cela. Em 16 de novembro de 1939, ele ganhou a liberdade condicional por causa do seu estado frágil por causa da doença. Al Capone então foi levado para o Hospital John Hopkins, em Baltimore, que lá eles eram meio que especialistas, eles eram especializados na doença que o Al Capone tinha. Porém, por causa do seu passado, da sua história, o hospital meio que negou um atendimento. Ele falou que já que ele era um criminoso, eles não iam atender e não iam cuidar dele. Que é errada, mas a gente não vai julgar não. Então ele foi mandado para o Union Memorial, que foi o hospital que cuidou dele. A doença acabou chegando no estado muito avançado para Al Capone, tanto que em 1946 os doutores falaram que ele tinha uma capacidade mental de uma criança de 12 anos. A sífilis acabou evoluindo tanto que mexeu com a cabeça dele. Al Capone acabou passando seus últimos dias isolado no seu retiro na Flórida. Até que no dia 21 de janeiro de 1947, ele acabou sofrendo um AVC. Porém não foi aí que ele morreu, tá? Ele conseguiu se recuperar, mais ou menos. Enquanto ele se recuperava, ele acabou pegando pneumonia. E no dia 25 de janeiro de 1947, ele acabou tendo um ataque cardíaco. O ataque cardíaco, com as suas outras doenças e ainda com a recuperação ali de um AVC e com pneumonia, bom, somou tudo e ele acabou falecendo. Al Capone morreu em sua casa, rodeado dos seus familiares. E ele foi enterrado no cemitério de Monte Carmel, na cidade de Hillside, em Illinois. Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou um pouco sobre Al Capone, que é um dos maiores mafiosos da história dos Estados Unidos. É um cara que muita gente admira e muita gente tem raiva. Bom, ele era um criminoso, mas é isso. A vida dele foi isso que aconteceu do momento que ele nasceu até o momento da sua morte. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vê se na descrição tem umas informações para vocês. Se quiserem comentar, tento responder todo mundo. É isso, valeu, até a próxima e fui!